Alegre, foi para Roma, incorporou o Santana como torcedor como torcedor do Roma. Quer dizer, ele é um torcedor, ele era um torcedor do Roma, tipo Tedi Correia, que era torcedor do Cruzeiro e virou torcedor do Inter. E fez sucesso, lá na Itália com esse personagem. Aqui, que o italiano viu o Paulo Santana na televisão, num comentário. Um italiano que veio fazer um curso aqui na rede federal ferroviária, um engenheiro, e ele dizia que o Santana estava imitando o Pato Mori. Olha só, o cara olhou o Santana e achou que o Santana imitava o Pato Mori. Claro. Fanático pelo Inter. Se diz isento na Rádio Grenal. Esse é um cara que eu tenho dúvida, nós teríamos que fazer uma reunião do Conselho de Administração do Corneta, porque eu acho que ele não preenche os critérios para entrar no time. Para mim, ele é assumido. Ele não é da IVE. Mas não é assumido, porque ele se diz isento e fica brabo quando dizem que ele é colorado. Tu acredita nisso? Não, ele é do Roma. É do Roma. Ele torce pra... torce pra Roma. Eu até acredito que ele torce pro Roma mesmo. Vamos pro próximo? Vamos. Esse é um... Está boa a pauta. Esse é um queridinho de todos nós. É o Arce Boy, também conhecido como JB Repórter, ou JB Filho, ou João Batista Filho, como quiser chamar essa figura. Tem 29 anos, é formado em jornalismo, apesar de que todas as faculdades consultadas por nós negaram que tenham sido responsáveis pelo... Em março de 2017, JB foi agredido verbalmente por integrantes de uma organizada colorada no aeroporto. Ele possui uma legião de fãs no Twitter, ávidos por suas barrigadas. É conhecido pelo apelido de Arce Boy por causa de uma dessas barrigadas, onde ele garantiu que Carol Portaluppi estava grávida do jogador Arce e estava no Hospital Moinhos de Vento para ter um neném. Eu não sabia disso. Essa é a melhor barrigada de todos os tempos. O rapaz é um gênio. É um gênio. Eu não sabia. Tu não acredita? Eu não sabia. Eu não sabia que a razão do apelido era essa. Mas tu te esmerasse aí no currículo, né? O JB Filho das 8 edições do time da IVE, em 2 ele em 2018, saiu do time em 2019 e voltou em 2020. Está hoje num processo da Rádio Bandeirantes que se assemelha com o processo de vermelhidão, ou como diria um ministro famoso dos tempos passados, vermelização da Rádio Bandeirantes, assim como o REC fez na Guaíba. Ele está num ambiente propício para da IVE, que é o Benfiquinha. Não sei se o Baldasso está. Não, o Baldasso acho que não está. E vamos Meneghetti. Esse vai nos dar trabalho, o JB Filho. Esse vai nos dar trabalho. É um talento, né? Convenhamos que é um talento. Esse ele vai jogar até... Ele tem 29. Vai jogar até os 42, tipo Zé Roberto. Vai longe. Esse vai ficar longe no time. Esse vai mais longe que nós. Vamos ter que deixar para nossos filhos. Ai, meu Deus. Esse vai chegar no... Esse vai estar no grupo de risco no Corona 25.
tem vida longa. Vida longa. Aguentem, vocês aí que são jovens, que aguentem ele, porque eu e o RW já vão ter passado para pior e esse cara vai continuar aí. Vamos pro próximo. Pedro Legado. Pedro Ernesto Denardim é locutor e jornalista nascido em Porto Alegre, 6 de fevereiro de 1950. Antes de se formar em jornalismo na PUC, fez supletivo, vendeu verduras em uma carroça e foi taxista. Seu apelido, atribuído por Luiz Carlos Reck, o desafeto, é Mortadela. E aqui para nós ele é o Pedro Legado por causa do legado, famoso legado da Copa, que até hoje não apareceu. O que tu tem a falar aí sobre o Pedro Legado, ou Mortadela, ou então Pedro Ernesto Denardim? O Pedro Ernesto, o Pedro Ernesto é o cara convertido, né? Porque ele é gremista, o Pedro Ernesto é gremista, e muita gente diz que isso é uma... Que é uma invenção? Do blog botar um gremista no time da IB, mas a IB tem essas características, ela é universal, é plural, abriga torcedores de todos os times. O Pedro Ernesto é um gremista que está na IB, mas ele produz para o Grêmio mais danos do que se fosse Colorado. Com certeza. Ele para mim junto com o Capitão Reck, são dois caras assim que fazem um bombardeio semanal com o Grêmio. E ele tem essa rixa histórica divertida que ele chama o Reck de linguiça. Não, salsicha. E o salsicha, o Reck se refere a ele como mortadela. Então, isso aí é muito gozada na mídia, porque... Todos falam isso aí, né? Eu ouvindo o Reck. Para mim tá claro que a maior frustração do Capitão Reck é não ter ido trabalhar na Gaúcha. E equivocado, porque ele fala tanto na Rádio Gaúcha que para mim é uma certa frustração, ou uma grande frustração dele não ter trabalhado na IB da Ipiranga. E ele tem esses embates maravilhosos aí com o Pedro Legado. Pedro Legado foi um apelido que um leitor, Marcelo, de São Gabriel, deu. O Pedro Ernesto se fardou pela Copa do Mundo no Brasil, né? Pelo legado da Copa. Então ele passou um ano falando no legado da Copa junto com o tudólogo Schopenhauer Coimbra. Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele está entre os dois caras mais violentos da criticar o Grêmio. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é venenosinho, né? E foi recebido pelo presidente lá no gabinete e tal, coisas que a gente não entende no Grêmio, né? Agora, sabe como é que começou essa briga dele com o capitão Salsicha aí, né? Foi que boatos, né? Dizem que o Reck queria um emprego na RBS e foi até o prédio da RBS se encontrar com então diretor da rádio e pediu para sair da Guaíba e ir ou da Bandeirantes e ir para a RBS. Estava negociando. Nisso, o Pedro Ernesto, que queria o cargo, porque ele ia entrar de chefe lá do esporte, né? E o Pedro Ernesto queria o cargo, e o Pedro Ernesto começou a fazer piadas na rádio, dando indiretas que o Reck estava querendo ir se oferecendo para a rádio. E aí o Reck começou a responder, negar, diz que não iria e que não sei o quê. Bom, botou água na fervura do Reck, né? Então eles se odeiam por causa disso. Dizem, né?
Não, que eles não se suportam, isso aí é flagrante. Agora, as razões, a gente... essa que eu sei. Eu não sei qual é, mas que existe uma animosidade entre os dois é explícito isso aí. Né? Principalmente no capitão. Principalmente o capitão. É o que saiu perdendo na história, né? É o que saiu que perdeu o emprego que ele queria. O problema foi esse. Então, já que a gente está falando no capitão, vamos então falar do capitão. Então, Capitão Rec, pela sua liderança, recebeu o posto e o apelido de Capitão da IVE do Corneta DRW. Por seu maior desafeto, o Pedro Ernesto é chamado de Salsicha. Devolve chamando de Mortadela. A rusga começou quando o Rec negociava com a RBS e Pedro Ernesto divulgou que o chefe da Guaíba estava pedindo emprego na Ipiranga. Então esse é o boato. Não se sabe se é verdade, né? Pelo menos eu não sei, né? Tem gente que diz que é. O que tu acha do Rec? O Rec é o melhor jogador da IVE. Craque. Esse aí, não, esse é o craque. Esse aí é titular absoluto. Cresceu tanto que esse ano ele está exercendo a presidência da IVE. Não sei se no ano que vem ele vai estar lá, mas ele é o capitão eterno. O REC consegue... O REC, vou te citar um exemplo do modus operandi do REC. O REC esses dias estava falando da questão difícil do Inter renovar o contrato com o Dourado. Bom, ele está falando no contrato porque é um jogador lesionado, que não se sabe se ele vai voltar para pleno vapor, tudo. Olha, e o salário dele não vai ser um salário barato. Imagina, né, renovar e não dar certo, ele ficar sem jogar. Tipo André do Grêmio, que ganha 300 conto. Esse é o modus operandi dele. Ele sempre... Bota o Grêmio. Ele sempre bota o Grêmio. Ele coloca o Inter, o assunto é o Inter, e ele coloca o Grêmio. Vou citar outro exemplo recente. Ele deu uma opinião sobre a política do Inter e no outro dia ele estava dizendo que fechou o pau dentro da política do Inter, porque ligaram para ele, porque isso, porque aquilo, porque o ambiente está assim, porque tem traíra, não tem traíra. Ele falou 13 minutos sobre o Inter. E aí? Lembrou os vídeos vazados. Lembrou o vídeo que derrubou. O vídeo não, o áudio. Citou. Ele ficou 15 minutos falando. Ele iniciou o assunto com o Inter. 3 minutos. 12 minutos foram sobre as rusgas do passado do Grêmio. Então ele é um cara... O Rec é um cara que é difícil combater com... É difícil. E qual foi o teu... Ele é um cara... Ele é um cara incisivo, né? Sim. Qual foi o quê? Qual foi o teu recorde? Não, calma. Qual foi o teu recorde ouvindo lá o Café com Vinagre? Quantos minutos tu conseguiu aguentar o máximo? Olha, o REC, eu atualmente no Café do Vinagre, quando vou escutar o Café do Vinagre, é mais ou menos 14 segundos o tempo do gol do Iura. Porque eu já não aguento mais, eu não tenho mais paciência. Antes eu aguentava uns 20 minutos, 30 minutos, mas hoje não chega aos 14 segundos. Deus me livre. Não dá. Mas em 5 minutos tu já sai com uma pauta dali, cara. Te garanto que tu sai com uma pauta em 5 minutos. Sempre sai. É impressionante. No meu celular acontece um fenômeno. Ele tem 2 momentos de pico. 7h10 da manhã já começa notícias sobre o REC. 20, 30 caras me mandam notícias. E meia-noite e meia
notícias do Rafael Vermelho Collin. Eu sou um homem de uma felicidade extrema, porque quando eu me acordo de manhã, eu sei tudo que o Rafael Vermelho Collin disse durante a noite. Sempre tem alguém falando sobre o Rafael Vermelho Collin. Mas que desgraça. E o REC, o capitão, entre 7 e 7h30 da manhã, eu